Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido, implantadores da cultura do reino de Deus. Que a bênção do Eterno esteja sobre você e toda a sua casa. Assim diz a palavra do Senhor. Gedaías, filho de Arumafe, reparou defronte de sua casa. Neemias capítulo 3, verso 10. Eu estou numa jornada no livro de Neemias. Tem sido uma bênção. Como eu estou sendo abençoado estudando o livro de Neemias. E você? Bom, todos os dias eu estou orando por uma área específica, por uma necessidade. E hoje eu vou estar orando por visão espiritual para a família. O marido precisa de visão espiritual, a esposa precisa de visão espiritual, os filhos precisam de visão espiritual. Fica comigo até o final, porque eu não tenho dúvida, a palavra que Deus tem para nós hoje é imperdível. Algumas pessoas não ficam até o final e perdem muito, inclusive o tempo de oração, ok? Fica comigo até o final. Nós estamos falando sobre família, como edificar os muros de proteção e propósito no lar. Esse capítulo de Neemias, capítulo 3, não é apenas um relatório de obras, é um retrato vivo de como cada família assumiu a responsabilidade pela reconstrução de Jerusalém, começando pelos muros ao redor de sua própria casa. Começando pelos muros ao redor da sua própria casa. Sabe, esse princípio é um princípio poderoso. A restauração coletiva começa com a edificação familiar. Nesta reflexão, nós vamos explorar três lições práticas que ensinam como aplicar os valores de Neemias capítulo 3 na reconstrução espiritual, emocional e relacional da nossa casa. Preste atenção nessa ilustração. Imagine um quebra-cabeça com 1000 peças. Cada peça é essencial. Quando uma falta, o todo sofre. Agora, pense em uma muralha. Cada pedra encaixada com propósito, cada espaço preenchido com zelo. No capítulo 3 do livro de Neemias, cada família era uma dessas peças. Se uma não edificasse, deixaria uma brecha. Assim também é com as famílias. Cada uma tem uma parte na reconstrução da sociedade e tudo começa em casa. Não foi por acaso que o grande advogado, pensador Rui Barbosa disse que a família é a célula máter da sociedade. Agora, o que nos ensina aqui, o capítulo 3 de Neemias? O capítulo 3 de Neemias nos ensina muitas lições e eu quero pensar com você sobre 3 lições. A primeira, comece edificando onde está o seu coração. Sim, comece a edificação aonde está o seu coração. A restauração de uma cidade começa com a restauração de uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, primeiro vem a casa, depois a cidade. Então, a restauração de uma cidade começa com a restauração de uma casa. O problema não é a distância entre as muralhas, mas é a distância entre os corações. Eu gosto desse pensamento. O problema não é a distância entre as muralhas, mas a distância entre o coração. Quando os corações dentro da casa estão longe um do outro, tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado. E talvez eu esteja falando com você que está percebendo que dentro da sua casa o coração do outro está distante. O texto diz: e reparou Gedaías defronte da sua
casa. Neemias 3:10. John Wesley disse: o evangelho não começa pela transformação da sociedade, mas pela conversão de lares em santuários. Olha que pensamento extraordinário que a gente deveria decorar e repetir com frequência. O evangelho não começa pela transformação da sociedade, mas pela conversão de lares em santuários. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como estão os muros da sua casa? Será que não está na hora de você começar reconstruindo os muros emocionais da sua casa? Sim, muros emocionais. Peça perdão, restaure a confiança, reabra conversas que foram enterradas. Muitas conversas que não foram completadas, mas sim enterradas, precisam ser reabertas. O seu muro começa na sala de estar. O seu muro começa na sua cozinha. O seu muro começa no seu quarto. O seu muro começa no seu quintal, na varanda, quando a gente senta com o cônjuge, com os filhos ou em família para trabalhar na restauração da confiança. A segunda lição. Antes da segunda lição, posso pedir algo para você? Se você é grata e grato por estes devocionais, se inscreva no meu canal. É muito importante que você se inscreva. Está faltando pouco para a gente chegar a 2 milhões e falta você. Então, clica aqui no botão para fazer inscrição. Clica aqui no botão, ative o sininho, depois vai aparecer a palavra todos. Aí você clica na palavra todos. Faz isso agora. Obrigado por sua compreensão, tá? Bom, a segunda lição. A reconstrução familiar precisa de participação e não de espectadores. Essa palavra falou tanto ao meu coração hoje que eu disse, olha, eu quero dar ênfase aqui. Casas fortes não se constrói com espectadores, mas com mãos sujas de responsabilidade. Família não é plateia, é canteiro de obra. Esse pensamento ele é tão forte que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Casas fortes não se constrói com espectadores. Marido, para de ser um espectador, como alguém que está na arquibancada vendo o que vai acontecer. Mulher, para de ser uma espectadora, como alguém que está na arquibancada. Vamos ver o que vai acontecer. Não! Famílias são reconstruídas ou construídas, sabe com o quê? Com mãos sujas de responsabilidade. Família não é plateia, gente. Família é canteiro de obra. Então, mãos à obra, marido. Mãos à obra, esposa. Mãos à obra, casal. A Bíblia diz em Neemias 3, 7 e 12: e ao seu lado reparou fulano, e ao lado dele e ao lado deles. E vai falando sobre esta reparação que cada família ia fazendo. Dietrich, o grande teólogo, disse: a comunhão é onde cada um carrega o fardo do outro. Presta atenção. A comunhão é aonde cada um carrega o fardo do outro, não como carga, mas como privilégio. Você precisa incluir todos na missão do lar. Viu, pai? Viu, mãe? Vocês precisam incluir todos na missão do lar. Ó, marido, esposa, filhos, cada um pode contribuir com oração, serviço, diálogo, perdão e presença. Nenhuma, escute isso por favor, nenhuma reconstrução acontece sem envolvimento. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes na família quem procura ajuda, vai atrás é a mulher e o marido é um espectador. Em outras casas é o marido que vai atrás, busca ajuda, ora, jejua, pede conselho, paga terapia. E a mulher fica assim como uma espectadora. Nenhuma reconstrução acontece sem o envolvimento.
Será que não está na hora de você se envolver de forma definitiva? A terceira lição: algumas brechas só a sua família pode fechar. Ouça, marido, ouça, esposa, algumas brechas só a sua família pode fechar. Você pode até admirar muros alheios, mas só você pode erguer o que falta diante da sua casa. Só você. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu pastor, não é a sua pastora. É você. Deus não terceiriza o que é sua missão. Deus não vai passar para outro o que é responsabilidade sua. Veja que o texto em Neemias 3:23 diz: depois consertou Benjamim em frente da sua casa. Em frente da sua casa. A.W. Tozer disse: Deus não exige que sejamos brilhantes, mas que sejamos fiéis no lugar onde Ele nos plantou. Deus não exige que você seja excepcional, que você seja extraordinário, que você seja o melhor de todos, mas Ele quer que você seja fiel no lugar que Ele te plantou, te colocou. Sabe, é hora de assumir responsabilidade. Sim, eu, você, nós precisamos assumir a responsabilidade pelas brechas do nosso lar. Falta diálogo aí? Então recomece. Falta oração? Inicie hoje. Não espere o seu cônjuge ou o pastor. Comece com você. Sim, comece com você. Lembre-se, a excelência no lar é um ato espiritual. A excelência no lar é um ato espiritual. A forma como você constrói revela o valor que você dá à sua família. Quem ama, edifica com zelo. Quem ama, edifica com cuidado. Quem crê, cuida com excelência. Veja que Neemias 3:2 diz: depois reparou Baruque com zelo, com cuidado, com excelência. Elizabeth Elliot, uma grande escritora, disse: o modo como lavamos os pratos pode expressar mais espiritualidade do que 1000 palavras. Então, faça da excelência um hábito familiar, no lavar os pratos, no cuidar da cama, no cuidar da casa, mas no cuidar do coração, no cuidar do casamento, no cuidar da relação com os filhos. Faça da excelência um hábito na sua casa. Você faz tudo com capricho, cuidado, preocupação e excelência. Organize com propósito. Comunique com amor. Discipline com justiça. Ame com intenção. Sua casa não é comum. Sua casa é sagrada, homem. Sua casa não é comum, mulher. Sua casa é sagrada. A família que edifica juntos, enfrenta juntos. Toda reconstrução familiar enfrentará resistência, mas uma família unida diante de Deus é inabalável diante dos homens. Escreva isso, decore isso, repita isso. Toda reconstrução familiar enfrentará resistência. Não há reconstrução fácil. Mas uma família unida diante de Deus é inabalável diante dos homens. Nós lemos em Neemias 4, 1 e 2, ouvindo Sambalat, zombaram dizendo: o que estão fazendo? O que estão... Resistência, o que estão fazendo? C.S. Lewis disse: a fé que não pode ser testada não pode ser confiável, e os lares que não enfrentam batalha juntos não crescem juntos. Espere por oposição. Vão rir do seu recomeço, criticar da sua fé, minimizar sua mudança, mas continue. Proteja a sua família em oração, firmeza e esperança. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias 3 não tem milagres espetaculares, nem discursos inflamados, mas tem nomes. Nomes de famílias que pegaram tijolos, suaram, choraram e reconstruíram.
E o que construíram durou. Sua família pode ser uma dessas. Seu lar pode ser um muro contra a corrupção, contra a destruição dos valores e contra o colapso espiritual da geração. Tudo começa quando alguém decide pegar um tijolo e não largar até ver o milagre acontecer. Sabe, hoje Deus te chama a edificar. Comece pela sua casa. Não espere perfeição. Comece com oração. Restaure o que foi quebrado, reerga o que foi derrubado e repare o que foi esquecido. Sua casa é o seu chamado. Mulher, sua casa é o seu chamado. Homem, sua casa é seu muro. Cada tijolo, uma escolha. Cada escolha, uma semente de eternidade. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E a minha oração é para que Deus dê à família essa visão espiritual da obra. Olha só, a família não é para aqueles que ficam na arquibancada como espectadores, mas a família é aquele que coloca mão na obra para fazer acontecer. Que o Espírito Santo abra sua mente, os seus olhos. Nós vamos orar por visão espiritual para a família. Os homens precisam de mais visão espiritual. As mulheres precisam de mais visão espiritual. Os filhos precisam de mais visão espiritual. Eu gostaria que você escrevesse aqui, visão espiritual, e colocasse o seu pedido de oração. Eu tenho recebido tantos testemunhos, inclusive você pode colocar o seu testemunho aqui, de pessoas que estão vivendo milagres a partir desse devocional. E eu espero que esteja acontecendo o mesmo com você. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por esta mulher, por este homem, por este filho espiritual, por esta filha espiritual. Obrigado pela nossa família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. E como é bom aprender com Neemias. Como é bom aprender valores, princípios, como fazer, como não fazer. Como é bom ver o Senhor ministrando ao nosso coração a partir do livro de Neemias. Pai, que nós possamos, com muita responsabilidade, edificar nossa casa, começar pela nossa casa. Como é bom quando a gente entende que o Senhor não espera de nós perfeição, mas comprometimento. Senhor, nos ajude a começar com oração. Nos ajude a restaurar o que foi quebrado. Nos ajude a reerguer o que foi derrubado. Nos ajuda a reparar o que foi esquecido. Ah, Senhor, que cada um daqueles que aqui estão entenda que a casa é o seu chamado. Sim, a casa é o seu chamado. O lar é o nosso muro. Que cada tijolo é uma escolha. Que cada escolha é uma semente para a eternidade. Abençoe esse homem, essa mulher, esta família, esse casal. E que eles possam viver um tempo diferente a partir de hoje. E que o céu desça na casa. E que o coração esteja cheio da tua presença e da tua glória, para que o lar se torne o melhor lugar do mundo para estar. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Você precisa de ajuda para o seu casamento? Venha para uma das nossas imersões. Nós temos aqui, no nosso espaço Amo Família, nós temos a imersão SOS Casamento, para quem está passando um tempo assim muito difícil no seu casamento. Nós temos a batalha de todo homem, quem precisa de ajuda para ter uma vida pura, moral e sexual. A batalha de toda mulher e celebrando o casamento, que é para você celebrar a aliança. Aí é uma grande festa. 4 dias de imersão. Faça sua inscrição ainda hoje para uma das nossas imersões. Não perca por nada a reflexão de amanhã. Agora pega esse vídeo, envia para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pastor, pequeno grupo da sua igreja, envia para 3 pessoas. Nós precisamos alcançar o Brasil com esta palavra. Posso contar com você? Então faz isso assim que terminar. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.